Bom dia! Que a paz do Senhor esteja no teu coração. Que bênção ter você aqui, né? Que maravilha ter a tua presença aqui na casa de Deus. Imagine o coração de Deus quando você se arrumou, quando você colocou no teu coração de estar aqui hoje. Celebrando a vitória do Senhor, agradecendo a Deus pelas bênçãos, agradecendo a Deus pelo corpo, pelo sangue de Cristo, e que nesta manhã você possa renovar a tua fé, você possa se fortalecer no Senhor. Porque um dia o Senhor nos escolheu, nos chamou, né? Um dia o Senhor abriu as portas para que a gente pudesse conhecê-lo. E aí a gente aceitou. E a gente ali, naquele momento, o Senhor veio no nosso coração. Porque quando nós reconhecemos que Deus é maravilhoso na nossa vida, que temos gratidão a Ele por tudo aquilo que Ele tem nos acrescentado, nós sentimos dentro de nós uma paz, né? A palavra do Senhor diz assim, que o Senhor, Ele diz assim, eu sou a fonte, aquele que bebe de mim jamais terá sede. Por isso tem muita gente procurando e nada satisfaz. Porque nós saímos do Senhor e um dia voltaremos para Ele. Por isso que sempre o nosso coração está buscando algo diferente que a nossa alma às vezes não percebe, não entende. Mas quando nós estamos à presença do Senhor, parece que algo completa a nossa vida, né? Quando estamos na igreja, pode ver. A gente sai da casa do Senhor, a gente se puxa com a paz dentro do nosso coração. Parece que alguma coisa completou, né? Quando a gente não vem na igreja, parece que dá uma falta, né? Por isso que é importante que você sempre assim reconheça Deus. Mesmo que às vezes você fala assim, puxa, eu não consigo vir toda vez, eu não consigo vir todo domingo, mas sempre traga dentro de você, sempre fale com o Senhor, sempre fale, Senhor, abençoe a minha saída, abençoe a minha entrada, guarda em todas as áreas, amém? Você pode agradecer ao Senhor? Vamos agradecer, louvando ao Senhor, aleluia, aleluia. Louvado, exaltado é o nome do Senhor, a Ele toda a honra e toda a glória. Oh, nosso Deus é maravilhoso. Cumprimento quem está ao lado de você aí, fala que bom que você está aqui, né? Que maravilha, né? É muito bom estarmos à presença do Senhor. Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor. Querido Deus e Pai, te agradecemos por essa manhã, te agradecemos por esse dia, te agradecemos porque o Senhor tem trabalhado em nossa vida, o Senhor tem cuidado de nós, que a mão do Senhor possa dirigir todo este culto, essa reunião, essa adoração. Queremos entregar o nosso melhor na Tua presença, queremos entregar, Deus, a nossa gratidão, queremos entregar, Deus, tudo que temos. Queremos entregar, Senhor, as nossas palavras, nossos cânticos, que no nome do Senhor Jesus, toda a honra, toda a glória seja dada a Ti, Senhor. Obrigado pelo segundo domingo, onde nós comemoramos o Teu corpo, o Teu sangue. Obrigado por estarmos na Tua presença. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida. Obrigado porque estamos aqui na Tua presença. Que a mão do Senhor dirija, que a mão do Senhor guarde, que a mão do Senhor, Deus, proteja cada vida, cada coração. E nós entregamos, ó Deus, diante do Senhor, a nossa vida, o nosso coração, a nossa casa, a nossa família, e nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Diga assim comigo, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o nosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Miriam. Glória a Deus. Paz, igreja. Paz seja convosco, amém? Eu não sei nem o que dizer, é uma honra nós estarmos mais um domingo na Santa Ceia do Senhor. Amém? Porque Deus é maravilhoso. Quantos gostariam de estar aqui, mas por um problema ou outro, às vezes não está na presença do Senhor Jesus. E só Ele é o único. E só Ele é o único de nós recebermos o nosso louvor. Amém? Deus é maravilhoso.
digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos
Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso, Pai. Tu és glorioso, Pai. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Jesus, te exaltarei.
Jesus. Tu és maravilhoso, Pai. E a bondade nos seguirá todos os dias na nossa vida. Amém? Quem crê? Amém? Então vamos cantar, igreja. Hoje a igreja está em festa, né? Mas vamos deixar para Deus daqui a pouquinho. Né, pastor? E Deus é maravilhoso. E a bondade nos seguirá todos os dias, todos os momentos da nossa vida. Basta a gente crer, amém? Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Amo Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que
nossa adoração. Recebe, Senhor Jesus. Só o Senhor é digno de todo louvor e da nossa adoração. Amém? Glória a Deus. Amém. Você pode se assentar. Que bênção, não? Que louvor que nos leva a agradecer a Deus, a gratidão. Deus abençoe os meus queridos aqui. Que bênção. Abra a tua Bíblia em Gênesis 22, do versículo 1 até o 18 nós vamos ler. O tema é quando Deus pede um Isaac. Gênesis 22. Né? Eu falei algo errado? Não? Ah. Só foi o retorno. O eco. Falei, nossa, será que eu li alguma coisa errada, né? Gênesis 22, versículo 1. Vocês são fogo. Daí, facinho, né? Aí, Miriam, tá vendo? Vai mexer com o cachorro que tá quieto. Peter não tá muito católico hoje. Vamos lá. 22.1. Vamos lá. E aconteceu que depois destas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. E oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, pôs-se a sela em seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços, dos seus empregados, e Isaque seu filho. Partiu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão ao seu moço, ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha, o holocausto, e pô-la sobre Isaque, seu filho. Tomou o fogo e o cutelo nas suas mãos e seguiram juntos. Então falou Isaque, Abraão, seu pai, né? E disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. Edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou a Isaque seu filho, deitou sobre o altar em cima da lenha, estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estenda tuas mãos sobre o moço e não lhe faças nada, porque agora seis que temes a Deus e não negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e viu um carneiro atrás dele, travado pelos chifres no mato. Então Abraão tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Amém? Oh, glória a Deus. Senhor Deus e Pai, fala conosco nesta manhã, que nós estamos aqui na Tua presença e que possamos, Senhor Jesus, receber nesta manhã a Tua graça, a Tua orientação sobre a nossa vida e que possamos sair daqui edificados no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, um pouco do que o texto está dizendo para cada um de nós. Acho que todos aqui já conhecem a história de Abraão, de Isaque. Abraão, ele era casado com Sara e ambos não podiam ter filhos, né? Sara era estéril. Então, Deus pega aquele homem, fala assim, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, vai para onde eu vou te mostrar. E ali caminharam, e ali Abraão deixou sua casa, sua família. E a Bíblia fala que Sara não podia gerar filhos. E o Senhor tinha uma promessa na vida de Abraão, farei de ti pai de uma grande nação. Como ele seria pai de uma grande nação se dentro da sua casa a mulher que ele tinha era estéril? Então Abraão ficou meio confuso, falou, Senhor, que hora que vai ser a minha bênção? Que hora que vai ser o meu milagre?
Teve momentos que Abraão desacreditou, teve momentos que Sara falou assim, não vai acontecer, é impossível. Assim, às vezes, a gente vive diante de algumas situações, dificuldades. Teve pessoas aqui que alcançaram milagres. E o médico falou assim, você não vai conseguir, é impossível, não vai dar certo para a tua vida, olha para tua esposa, ó, entregue aí o teu familiar. E Deus mudou completamente a situação, Deus abençoou. E aqui, Sara chega a um ponto de pegar a sua escrava Agar, porque naquela época podia fazer assim, o escravo era a pessoa era proprietária daquele escravo, fazia o que ele queria com aquele escravo, com aquela escrava. E aí, Sara, naquele momento de dar uma ajuda a Deus, fala assim, Abraão, deite-se com a minha escrava, né? Ela será a nossa barriga de aluguel. E o que vier do ventre dela será o nosso filho, nosso herdeiro. Será aquele que Deus, será o filho da promessa. E quando tudo isso acontece, Deus fala assim, não, Ismael não será, eu abençoarei Ismael, mas Ismael não será o filho da promessa. E aí tudo, né? Todo momento ali tem uma situação familiar ali que Sara tem ciúmes de Agar, porque Agar está carregando o filho, Abraão está feliz porque vai vir um filho. E tem toda aquela situação ali, Agar foge, volta. E a gente vai ver que lá na frente depois, você vai ver que essas nações aí, tanto o Ismael e tanto Isaac, você vai ver que até hoje eles brigam porque o Ismael, aqueles que vieram de Ismael acreditam que a terra é deles também. E aqueles que são de Isaac falam, não, a bênção é sobre a nossa vida. Então eles lutam muito por terra lá. A gente vê muita situação acontecendo lá. E aí a gente percebe, a gente para pensar que Deus, mesmo quando Deus ele derrama sobre nós uma palavra de promessa, de vitória, a gente às vezes se cansa na nossa caminhada. A gente fala, puxa Senhor, mas quando vai chegar a minha bênção, minha vitória? Olha o que eu estou passando, olha a dificuldade que eu estou enfrentando. E a gente vê aqui que a Bíblia mostra Abraão como um ser humano, como eu e você. Às vezes a gente olha para alguns personagens bíblicos aqui que a gente prega, que a gente fala, e a gente acha assim, puxa, eu queria ser como fulano. Olha que nós ouvimos semana passada sobre Jonas, às vezes a gente ouve sobre Jó, a gente fala assim, olha como Jó foi um homem de fé, olha a dificuldade que ele passou e venceu. E às vezes a gente fala assim, puxa, eu diante desses homens sou pequeno demais. Mas não, nós somos seres humanos e erramos e falhamos, pisamos a bola, se afastamos, negamos a Deus várias vezes. Então a Bíblia está recheada de exemplos que as nossas atitudes, que temos, as nossas atitudes são parecidas. E aqui tinha um homem que estava vivendo a promessa que Deus tinha falado com ele, mas realmente na promessa não tinha acontecido. E aqui muitas situações aconteceram ao longo da caminhada de Abraão. Abraão, Deus fala, sai do meio da tua terra, da tua parentela, e ele leva Ló com ele. E Ló só foi um atrapalho na vida da caminhada de Abraão. E tem momentos na nossa vida que a gente se envolve com guerras que não são nossas. A gente traz luta por um parente, a gente se envolve com problemas familiares, a gente se envolve com tantas coisas, né? Somos enganados, somos trapaceados, puxam o nosso tapete às vezes, e a gente se vê, Senhor, mas eu vou na tua casa, eu sirvo, eu participo da ceia. Por que sempre o inimigo vem, quando eu estou pensando que eu vou crescer, quando eu estou me levantando, vem uma situação e me derruba, me deixa no chão novamente? Então, meu querido, não é só você que passa por situações difíceis, não é só você que passa por momentos de surpresa, que acontece aquelas surpresas e, na maioria das vezes, nos surpreende, porque não é uma surpresa boa, é uma surpresa negativa, é uma situação, é uma pessoa, é um parente, é uma situação no meio da nossa casa, no meio do nosso trabalho. Então, meu querido, eu quero dizer para você que mesmo quando essas surpresas venham acontecer na tua vida, na tua casa, na tua família, saiba que você tem um Deus. Saiba que você não está caminhando sozinho. Saiba que você tem uma palavra de promessa sobre a tua vida. Não esqueça disso. O Senhor nessa manhã diz que Deus tem algo para acrescentar ainda em cada um de nós que estamos aqui. Deus tem algo para fazer na minha vida, na minha casa, na tua família. As situações que se levantam é a nossa caminhada mesmo. A caminhada não é fácil. E às vezes Deus permite para que haja crescimento na nossa vida. Como os ouvimos domingo passado, que Jonas fez uma caminhada contrária. E mesmo assim, Deus estava ali com providência, Deus estava ensinando, Deus estava trazendo. Porque essas situações que nos levantam contra nós é para firmar a nossa fé e fazer com que a gente cresça um pouquinho mais. Tem uns que demoram um pouco mais a entender, a perceber o que está acontecendo. Tem outros que já se levantam e falam, não,
eu entendi o que Deus quer da minha vida. Eu preciso mudar meus caminhos, preciso mudar a minha trajetória, preciso tirar os lós que estão envolvendo a minha vida, porque às vezes, mesmo Deus falando com a gente acha que não, né? Aqui, a Bíblia fala que Deus falava, né, falava com Abraão, e Abraão conseguia entender a voz de Deus. Hoje tem tantas vozes que falam com a gente que a gente nem sabe o que é e o que não é. Tem hora que a voz que é dentro de nós mesmo, é a gente que está falando com a gente mesmo. Vai, é agora, você tem que fazer isso, você tem que mostrar para as pessoas que você é aquilo, que você... Né? Eu estava conversando ontem com uma amiga que é técnica de segurança, ela falou que o sobrinho veio morar com ela, e o sobrinho foi lá, e ele tem assim... vontade de ter as coisas, ele vai lá, aluga aqueles carros e fica andando, né, tirando foto, mostrando, diz que pagou por mês 2.500 num carro de aluguel para mostrar que o carro era dele. E aí ela chamou e falou assim, não, tá errado, você tem que pensar numa faculdade, você tem que pensar no trabalho, você tem que pensar em outras coisas, outra prioridade. Você já imaginou se você guarda esses 2.500 que você usou para pagar aluguel de um carro para você se mostrar para os seus amigos, se você guarda pelo menos uns 6 meses, você já tem entrada para um apartamento, você está aqui, você tem que fazer crescer, você é novo ainda, 22 anos, você é novo ainda, dá para você progredir, crescer. Então, às vezes, a gente precisa de alguém que seja um mentor, né? Nosso mentor, que é alguém que nos oriente, às vezes. E é importante que você sempre de manhã fale, Senhor, me livra de pessoas como Ló, me livra de pessoas invejosas, de pessoas que querem o meu mal, me dê sabedoria, me dê graça, me ajuda, Senhor, a identificar, Senhor, qual é o caminho que o Senhor quer. Mas a maioria das vezes a gente não gosta de fazer essa oração, porque a gente fala assim, e se Deus mudar aquilo que eu não quero que Deus tire da minha vida? E se Deus falar, não é esse que é para você ir, por esse caminho aí. E aí a gente, como Jonas, como nós ouvimos semana passada, a gente vai, né, não aceitar aquilo que Deus está falando. Porque a nossa vontade, às vezes, não é a vontade de Deus. A nossa vontade, às vezes, é a vontade que a nossa carne quer. De vencer, de conquistar, de progredir, de seguir em frente. Mas tem momentos que Deus precisa, você tem que voltar lá. Precisa consertar aquilo. Você precisa voltar lá e aprender um pouco mais. Você precisa se esforçar um pouco mais, porque tem pessoas que querem tudo facinho, que não querem ter esforço em nada. Ah, mas, puxa vida, isso aí vai segurar eu 5 anos nesse lugar, nessa faculdade. E ontem eu ouvi também uma palavra que diz assim, se você ficar reclamando dos 5 anos, vai passar os 5 anos e você vai estar no mesmo lugar. Fala assim, nossa, se eu tivesse feito lá atrás. Não é assim, gente? Quantas coisas a gente já fez assim, que se eu tivesse... lá atrás, se eu tivesse pegado o caminho certo, mas não. Às vezes, a gente tem mania de ficar rodeando, né? Andando 40 anos no deserto, sendo que a caminhada levava-se poucos dias, se levava não muito, alguns meses. Então, o povo ficou 40 anos rodeando até Deus entender, ou até mesmo o povo mudar o coração. Então, o que Deus está mostrando aqui é que Deus queria conhecer o coração de Abraão. Muitas das vezes eu já preguei essa palavra, já ouvi essa palavra sendo pregada, e eu fiquei pensando, Senhor, qual é o caminho que eu quero pegar nessa palavra? Porque eu já preguei e falei assim, gente, você tem que ser como Abraão, obediente, obediência, ter ali uma obediência, mas essa obediência que a gente está falando, é uma obediência assim, ó, pesada, que lança no povo um peso, dizendo assim, ó, tá vendo? Abraão foi fiel ao Senhor, e você não é fiel, e você não faz nada para a casa de Deus, você aí que não trabalha, e aí muitas pessoas recebem aquilo e falam assim, não, eu tenho que estar na escala, eu tenho que cantar, eu tenho que tocar, e a maioria das pessoas vem na igreja por obrigação, e não por coração. E eu estou falando que eu já fiz isso. Você falava assim, ai, que vontade de fazer tal coisa hoje, mas não, eu estou escalado, eu tenho que ir na igreja. Será que Deus não conhece o nosso coração? Então eu tenho entendido um lado de Deus que dá a impressão aqui que Deus promete, fala assim, vou te dar um filho, e ele vai ser o filho da promessa. Aí nasceu Isaac. Ismael já era grandinho, nasceu Isaac. E aí quando nasce Isaac, era o filho verdadeiro. Já imagine a festa que foi na casa, porque naquela época tinha muitos empregados, tinha pessoas que acompanhavam Abraão. Foi a festa. Nossa, o nosso líder, pai Abraão, realmente Deus abençoou Sara na sua velhice. Nasceu Isaac. Puxa, foi a alegria, foi a festa, teve fogos, teve churrasco, né? Os políticos daquela época foram lá abençoar Abraão, porque Abraão tinha a bênção de Deus e por isso ele prosperava. Mas quando Deus chega para Abraão e fala assim, Abraão, pega o teu filho,
você me ama? Leva o teu filho ao lugar onde eu vou te indicar e você vai sacrificar o teu filho se você me ama. Nossa, já imaginou? Era o único filho. Quando a gente começa a olhar para esse lado, a gente fala, que Deus cruel, que Deus, nossa, promete uma vitória, uma bênção, e agora está tirando. E às vezes a gente faz assim, não é? Quando Deus abençoa, dá um comércio para a gente, você está lá com o comércio, de repente você tem que fechar o comércio, todo mundo, nossa amiga, vai fechar o comércio, mas por dentro está rindo, né? Está zombando de você, fala, graças a Deus, ó, joguei praga aí mesmo, ela está fechando, ela não vai conquistar, ela não vai ser nada, e a gente parece o inimigo, daí que o inimigo se levanta, ele vem afrontando a gente, ele vem afrontando, ele vem falando, está vendo? O que adiantou você ir na igreja? O que adiantou você dar oferta, dar dízimo? O que adiantou você ficar lá servindo a Deus? Olha, Deus tirou o melhor que você tinha, Deus retirou, né, um familiar, quando aqueles que perdem um familiar, quando aqueles que perdem uma mãe, perdem um pai, e aqueles que perdem um filho? Nunca mais, aquele buraco vai ficar, aquela lacuna vai ficar lá, aquele filho nunca vai ser esquecido, porque uma mãe jamais, um pai jamais, principalmente a mãe que gerou, que teve os enjoos, que teve a mudança no corpo, porque um filho é muito importante na nossa vida, né? Por quê? Porque o filho é um pedacinho que saiu de nós, é um pedacinho do amor de um casal. Então ele é mais do que uma promessa, né? Ele é a nossa continuidade. Então quando Abraão olhou, falou assim, esse vai ser, né? Vai ser progredir, ele vendo, né, Isaac lá, assistindo a Copa do Mundo, falou, nossa, Isaac joga bem, ele vai um dia representar o Egito, né? Né? Ele vai fazer alguma coisa. Né, o pai, vamos lá. Não é assim? Olha, vamos lá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos... Isaac, pai, se ajuda eu soltar o pipa lá, daí vai Abraão lá, meio senhorzinho ainda, vamos lá. Isaac, vai, pai. Né? E Abraão indo assim, estou indo. Aí, num belo dia, o Senhor, Abraão, né? A gente não acha que Deus fala assim, né? Abraão. Aí, eis-me aqui, Senhor. Abraão, pega o teu filho, vai no lugar lá, e você vai sacrificar o teu filho. Tu me amas? Gente. Naquele momento, já imaginou? Naquele momento, Abraão poderia fazer assim. Eu te amo, Senhor, mas isso eu não posso entregar. Ele poderia falar isso. Mas a gente vê que Abraão vai, porque naquela época também, havia pessoas ali que serviam outros deuses. Né? Que alguém colocava lá, instituía lá, esse aqui vai ser nosso Deus, vamos seguir. E aí, o povo para se aparecer, porque naquela época tinha muitos filhos. Né? Tinha 10, 11, 13, 14 filhos. Aí, para o pessoal se aparecer, o pessoal chegava lá e falava assim, olha, eu vou pegar aqui, eu tenho 23 filhos, vou pegar esse aqui meio oreiudo, vamos pegar esse aqui mesmo, meio feinho. Vou lá sacrificar para se aparecer para as pessoas que ele era um cara que seguia, que ele era um cara. E às vezes a gente faz assim, coisas insignificantes, a gente vai lá e entrega para Deus. E eu não estou falando de parte financeira, a gente entrega lá, vou lá hoje, vou lá, vou cantar, vou tocar. Às vezes a pessoa levanta, estava lá, passou a tarde inteira assistindo filme, está com a cabeça voando, aí fala, não, vou lá na igreja hoje. E aí, o que é para cantar aí, pastora? Vou, estou aqui. A gente vai entregando aquilo que é fácil para nós, não é? Eu sempre conto uma história aqui que aconteceu comigo. A irmã falou assim, olha, eu tenho um pomar aqui, olha lá, olha a mangueira carregada. Você quer, pastor, umas mangas? Eu falei assim, não, irmã, imagine. Né? A gente sempre fala assim, né? Não, imagine, irmã, que isso? Ela falou, não, pega a sacola lá pro pastor. Aí veio, peguei a sacola e olhando assim, falei assim, qual que será que, né, eu vou pegar aqui? A irmã, não vai pegar daí não, é aqui, já está tudo, caiu aqui no chão, daí começou a juntar. Aí eu comecei assim, pastor, tá bom, né? Sabe aquelas mangas que tá lá já veio, não, essa aqui tá com mosquito, pega a outra lá. Aí foi enchendo, eu falei, tá ótimo, irmã, imagine. Né? A gente vê na Bíblia também Caim e Abel, né? Abel foi lá, pegou o melhor que ele tinha, aí Deus abençoou. Aí Caim foi lá, catou, né, as coisas mais ou menos que ele tinha lá, entregou e Deus, tipo assim, não aceitou a oferta. E aí Caim fica revoltado, Deus fala assim, por que caiu o teu semblante? Aí Caim poderia, né, ter falado, Deus, o Senhor não aceitou, daí Deus ia ensinar, explicar, mas não, por inveja vai lá Caim e mata Abel, seu próprio irmão. E ali Deus mostrando que às vezes é difícil a gente entregar o nosso melhor. Mas o que Deus quer mostrar aqui, irmãos, não é para a gente se aparecer,
Já vi muitos irmãos assim, e algumas igrejas que eu vejo assim, eu falo, meu Deus, quem vai dar uma oferta de R$ 1.000 vai vir aqui no altar. Aí sobe aquele povão, né? Eu estava num culto que falou assim, quem tem uma oferta de R$ 300? Aí o povo ficou meio quieto, né? Acho que levantou uns 2, 3, ele falou assim, eu sei que tem gente que tem R$ 300 na conta do banco aí, Deus está me mostrando que você tem lá, e eu vou dizer para você, se você não entregar hoje, o diabo vai lá e vai roubar você, o devorador vai consumir esse dinheiro. A gente levantou quase a metade da igreja. E o medo? Então, quando a gente vê, é um peso colocando nas pessoas. É um peso. E eu me arrependo porque muitas das vezes, na minha parte, que eu estava crescendo e aprendendo a pastorear, eu colocava peso nas pessoas. Eu vim também de ministérios que, assim, ó, o músico que não viesse na escola dominical, ele não tocava. Então, você acha que a negada faltava? A negada aí estava na escola dominical porque ele queria tocar de noite. Outra coisa que faziam assim, o cara que não dizimasse, colocava lá assim, ó, quem eram os dizimistas do mês. Era assim. Aí aquelas irmãs assim, nossa, o Ronaldo faz 3 meses que não entrega dízimo. Né? O Ronaldo aqui, ó, tá um ano inteiro, né? O Reinaldo, o ano inteiro. Ó, o Reinaldo, hein? Só anda na estica, você viu o carro dele? Gente, olha só. E aí a pessoa entregava o dízimo por quê? Tinha medo de estar com o nome lá no SPC cristão. Olha, SPC cristão. Né? Gospel, a pastora falou. Gospel. Era assim, era doideira. E aí a pessoa entregava por obrigação. E naquela época muitos sacrificavam. E aí Abraão falou, nossa, será que Deus é como os outros aqui, da redondeza, que pede também o filho? E Abraão falou assim, não, Deus me deu. Lembra aquela música que a gente canta? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Abraão, então, não estava dando com sacrifício, Abraão estava dando com alegria. Deus é poderoso. E às vezes é difícil a gente enxergar isso, com tudo acontecendo com o mar, com tempestade, com vento, com tanta coisa que está acontecendo na nossa volta, a família virando as costas, outros jogando praga na nossa vida. A gente fala, meu Deus, tudo isso está acontecendo na minha vida, num momento difícil, num momento de crescimento, tudo veio numa hora só. Olha só a situação que aconteceu na minha casa. A gente fica se perguntando, Deus... E a gente tem que naquele momento respirar e falar assim, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. É difícil falar isso. Eu estou falando aqui para pessoas que viveram muito mais do que eu estou falando aqui. É difícil você... E muitas pessoas se desviam, muitas pessoas se afastam do Senhor, saem da igreja. Eu conheço um monte de gente que ficou doido, que saiu, que... abandonou, virou as costas, e a gente vê que Abraão vai. E o lugar onde Deus mostra levava uma caminhada de 3 dias. Você imaginou tudo que passou na cabeça de Abraão? 3 dias. Porque se Abraão levanta e vai ali embaixo no Parque das Águas, a gente já realizava e pronto, acabou. Mas Deus ainda faz Abraão caminhar 3 dias de viagem pensando no que ele... Né? Já imaginou o menino ali? Ô, irmãos, à noite quando Abraão dormia, o menino, ai pai, eu vou deitar. Às vezes eu vejo em casa lá, o Peter, a gente não vou comparar o Peter com o filho, né? Mas a gente, quem tem cachorro e sabe que você vê ali aquele animalzinho ali, e às vezes ele vem pedir colo. Né? Às vezes ele fica ali deitadinho e fala, meu Deus, quantas pessoas fazem mal, né? Às vezes um homem jogou o cachorro da ponte. Jogou assim. Por que fazer isso com o inocente? Ele confia, né? Às vezes a Thaís pequenininha, ela quer ver quem está passando lá. Você coloca a cabeça assim para ver quem está lá, né? No prédio, ver quem está lá falando. Daí a Thaís fica querendo subir. Aí a gente coloca assim. Já imaginou se eu pego? Ela confia, né? Confia. E o filho, quando Abraão fala assim para Isaac, fala assim, Isaac, vamos fazer oferta. Isaac foi várias vezes ver o pai fazer oferta. Tanto que chegou um momento aqui, quando depois de 3 dias, Isaac fala, pai, eu estou vendo a madeira, eu estou vendo o cutelo, a faca, eu estou vendo aí que o Senhor já reservou aí o fogo, mas cadê o cordeiro? Você vê que Abraão poderia falar, não, o cordeiro é você. Deus mandou eu matar você. Porque se eu não matar você, eu não vou ser honrado, eu não vou ser abençoado. E é assim que a gente faz às vezes, né? Eu estou trazendo meu dízimo aqui, estou trazendo minha oferta aqui, porque se eu não fizer isso, vão me cobrar. O Cido falou, se o diácono não for lá,
ele vai ser expulso do diaconato. Né? Ó, o pastor Orlando falou que se eu não fizer isso, ele falou que vai tirar eu da escala, vou ficar sentado no banco. E aí, às vezes, as pessoas fazem para se aparecer para as pessoas, com medo das pessoas, e às vezes nem lembra de Deus, do ato que ele está fazendo. Por isso, queridos, o que Deus está nos ensinando nessa manhã é a nosso coração. Se você vai dar R$1.000, é o teu coração e Deus. Se você vai entregar R$10, é o teu coração e Deus. Se você vai vir com dor de cabeça para cantar, é o seu coração e Deus. Deus vai falar assim, puxa, ele chegou tão cansado. Às vezes, esses dias eu peguei 4 horas de trânsito em São Paulo. Escutei tudo quanto foi música. Depois comecei a escutar podcast. Não anda em São Paulo, quem costuma viajar. Senhor, 3 horas para ir, 4 horas para voltar. E aí você fica assim, você fica cansado. Chega a doer a perna. E aí, a gente chega correndinho aqui no culto aqui. Mas Deus está vendo, ó. Meu filho, ó, trabalhou o dia inteiro hoje. Mas veio aqui na casa do Senhor. Mas eu não vi porque eu tinha um compromisso. Eu falei assim, não. Faz falta estar na casa do Senhor. Não é? Quando você entende isso, a casa de Deus faz falta na tua vida. Porque você não quer agradar homem. Você quer agradecer a Deus. Né? Aí você entende outra coisa. Puxa, Deus permitiu todo esse dia na minha vida. Não, eu preciso ir lá e agradecer a Deus. Por isso, queridos, sabe o que Abraão fala para o filho? Deus proverá um cordeiro para você. Uma outra coisa, outro segredo de Abraão. As nossas palavras vão indicar a nossa vitória. Por isso que sai da tua boca, o que sai da tua boca é o que vai determinar a tua vitória ou não. Então você fala assim, estou indo lá porque o pastor Nilson ele olha feio para mim. Vou lá porque a pastora fica perguntando por que eu não vim. Às vezes a gente pergunta porque a gente acha falta de você. Né? Eu até ensino os irmãos aqui, quando vier alguém que está faltando bastante, você fala assim, estava de férias. Né? Não faz isso. Fala, que bom que você veio. Nossa, que maravilha. Né? E a nossa igreja é amorosa assim. Que a gente respeite as pessoas. Às vezes a pessoa estava, né? Já levei umas bordoadas. Fala, ô irmão, o que aconteceu? Pastor, eu estava doente, internado, fiquei internado 3 dias. Sabe aquele testemunho? Tomei 48 tiros, fui na geladeira, fiquei 3 dias no IML. Né? Aí vim para o culto hoje. Puxa, você fala, meu Deus, fui cobrar a pessoa, não sabia que ela tinha passado tudo isso. Por isso, queridos, quando Abraão realmente vai, e ainda Deus faz... Né? Ainda Deus permite que Abraão amarre o filho, coloque a lenha. Você já imaginou como que era? Para acender uma churrasqueira já é difícil, né? Nossa, não acende logo. Daí joga óleo, põe pão, põe jornal. Aí você liga, você vê lá que você não consegue acender, você vai colocar secador, pega secador para fazer o negócio lá. E abana. Então montar o altar não é fácil. Construir altar não é fácil. E amarrar o seu melhor ali, como foi. Você já imaginou? Seu pai, quem é pai e mãe aqui, né? Já pegar lá, Antônio, pegar o Ari, colocar o Ari lá. Senhor. E Abraão acho que ficou assobiando ali, né? Afiando ainda a faca. Senhor, né? Acho que Abraão, eu fico pensando, imaginando que Abraão ficou, Senhor, será que o Senhor já vai mandar o cordeiro agora? Depois aí, Abraão chega na conclusão que Deus não fala nada. E tem momentos na nossa vida que Deus parece que fica em silêncio, Deus não fala, Deus não intervém, Deus não... E a gente vai ficando naquela agonia. E aí Abraão levanta a faca, daí o anjo grita, não, Abraão, Deus já viu o teu coração. Aí, queridos, é o que nós vamos hoje saborear aqui, nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Quando a gente não tinha mais esperança. Quando a gente já não sabia qual era o caminho que a gente ia pegar, o Senhor vem e sacrifica o teu único filho para nos dar vida e vida em abundância. Jesus foi o Isaac. Foi o cordeiro, né? Eu e você, na verdade, eu e você somos o Isaac. A gente estava ali, ó, vendo a faca vindo. E aí o anjo fala assim, está lá o cordeiro, está lá. E aí estava lá o animal para ser sacrificado no lugar do Isaac. É por isso que a gente tem que servir a Deus. Não para demonstrar aos homens.
Não para mostrar que a gente é melhor do que o outro. A gente tem que servir a Deus, lembrando de que um outro morreu por nós. Isaac, quando saiu dali, falou assim, puxa, aquele cordeirinho lá está no meu lugar. E hoje, quando você vier na casa do Senhor, fala, não, Jesus se entregou até a última gota por mim. Não é agora que eu vou desistir. Não é agora que eu vou parar. Não é agora que eu vou amaldiçoar minha casa, minha vida, minha família, meu trabalho. Deus me deu. Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Não é fácil. Mas quando você entrega o teu melhor, que é o teu coração, tua vontade, o Senhor faz milagre. Vamos cantar? Vamos se colocar de pé. Os diáconos, por gentileza. Eu quero que você prepare o teu coração para receber o melhor de Deus. Quando a gente olha para nós, a gente vê que a gente tem tanta falha, que a gente tem tanto erro, que a gente tem tanto fracasso, às vezes, na nossa vida, palavras. Às vezes o teu primo já não fala mais com você, tua mãe não fala mais com você, tua família não liga para você para ver como é que você está. E tem momentos na vida que a gente se sente sozinho. Mas é aí que a gente olha e fala assim, não, o Senhor tem promessa para a minha vida. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, nós consagramos o pão, que hoje representa o corpo de Cristo. Nós consagramos o suco da videira, que hoje representa o suco, mas o suco é o simbolismo do sangue de Cristo. Por isso nós consagramos agora. E a partir desse momento, o suco se transforma em sangue. O pão se transforma em corpo. Quando Jesus estava com seus discípulos, ele disse assim, aquele que come do meu corpo e aquele que bebe do meu sangue, esse terá parte comigo. E é isso que nós vamos fazer nessa manhã, no nome de Jesus. Amém e amém. Se assente, os diáconos vão passar. Nós vamos louvar ao Senhor e que você possa segurar nas tuas mãos. E depois juntos nós vamos participar. Amém? Feche os teus olhos, agradeça ao Senhor nesse momento. Que o corpo de Cristo traga cura na tua vida agora. Creia que o sangue do Cordeiro venha sobre os nossos pecados, nossas falhas, nossos erros. Que o Senhor nos purifique, que o Senhor nos renove, que o Senhor fortaleça a nossa fé. Que o Senhor traga esperança, que o Senhor traga, Deus, na nossa vida sabedoria e graça. Nós agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede nesta manhã, no nome de Jesus. Pode participar agora. Se você quiser dobrar o teu joelho, dobre. Se você quiser ficar de pé, fique. Se você quiser ficar sentado, se assente. Faça da maneira como deseja o teu coração. Oh, aleluia. Vai colocando a tua vida no altar, vai colocando teus pensamentos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor? Obrigado, Senhor, por essa manhã. Leva os teus filhos, o teu povo, Deus, guardado, protegido. Dá um domingo de bênção, de colheita. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor, a comunhão esteja com cada vida desde agora para todo sempre. Amém e amém.